Eu queria agradecer muito a vinda dos nossos colegas do MMA e a CIPA por organizar esse evento. Eu vou passar a palavra imediatamente para o Kleber fazer os seus comentários e depois para a nossa palestrante. Agradeço desde já. Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto à presidência para nós começarmos a implementar o projeto de sustentabilidade. E também, em conjunto, nós vamos também já trabalhar o projeto de recebimento, de coleta de resíduos sólidos, que existe um projeto, uma lei, um decreto sobre isso, e nós temos como empresa até dia 14 para já começar a implementar o recolhimento de resíduos sólidos. E para isso nós precisamos da participação de todos os empregados, que também a ideia é levarmos isso para trabalho junto às nossas residências. Essa é uma palestra para dar início a esse projeto. Nós temos toda a participação e o amparo da Codeplan, da diretoria, do presidente, e esperando também contar com todos os empregados nesse movimento que damos início à implementação hoje. E agradecemos já antecipadamente a doutora Angelita por ter vindo nos prestigiar e nos colocar qual é a realidade desse tipo de recolhimento e desse tipo de parceria, que nós teremos outras também, para trabalharmos o tema em questão. Obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço ao convite de estar aqui em nome do Ministério do Meio Ambiente. A gente vê cada vez mais órgãos públicos interessados no tema, seja por uma motivação legal, uma determinação de que tem que cumprir, ou por motivação pessoal mesmo, que às vezes é o que a gente mais acha mais interessante, as pessoas buscarem, perceberem, na verdade, que a gente tem algum problema hoje e que a gente tem que buscar uma solução para ele. Então, eu vou falar aqui um pouco para vocês do nosso programa. Só tira o ponteiro do mouse ali. Ele está ali em cima, aparecendo aqui. Isso. Eu vou falar para vocês de um programa do Ministério do Meio Ambiente. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui a cor, mas só na abertura. O resto vai dá para ver legal. É um programa que chama A3P, isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. E a ideia desse programa do Ministério do Meio Ambiente é justamente dar um apoio técnico, dar o suporte para que órgãos públicos tornem a sua gestão administrativa mais sustentável. A gente vai ver um pouquinho aqui como que a gente consegue fazer isso e, principalmente, o porquê que a gente deve se preocupar com isso atualmente. Então, eu dividi aqui, a gente vai vou mostrar para vocês alguns conceitos bem básicos, que a maioria já deve conhecer, por que a gente deve se preocupar com isso e alguns resultados que a gente já tem. O primeiro, eu acho que todo mundo já ouviu falar, como a temática meio ambiente e sustentabilidade está muito frequente. A gente vê não tem um dia que você assista um jornal, né, um jornal de nível nacional, que não tem alguma matéria relacionada com isso. Então, o conceito básico de sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ele foi criado pela primeira-ministra da Noruega, na época, primeira-ministra da Noruega, quando ela era chefe da Comissão Mundial de Meio Ambiente da ONU. E a ideia é assim, os problemas a percepção dos problemas ambientais e sociais vem desde lá da década de 50, o início disso, né, dessa discussão, que até a década de 50 você não tinha essa percepção que existia problemas ambientais, né, eles não eram fortes o suficiente. Então, todo mundo estava com o conceito de exploração dos recursos naturais para a produção industrial ou agrícola. Isso não era um problema até aquele momento. A partir do momento que a população humana cresce muito e essa produção, esses meios de produção começam a ficar muito elevados para suprir essa necessidade humana, começa a se perceber que pode ter algum problema aí. Já que a gente tem recursos finitos, a gente tem, né, por exemplo, se a gente vai usar petróleo, se a gente vai usar metais, recursos minerais, se a gente tem uma capacidade finita desses recursos na natureza, e se a gente continua usando eles cada vez mais, a gente vai ter um problema com isso. Eles vão se esgotar em algum momento.
Então, essa discussão começa mais ou menos na década de 50 e vai sendo cada vez mais, com mais estudos, se tornando mais relevante. E, junto com isso, vem a percepção dos problemas sociais também, que eles podem parecer um pouco, às vezes, agendas separadas, mas a gente trabalha com os dois juntos. Porque não só você tem que cuidar dos recursos naturais para que eles sejam usados de forma racional, você tem que dar acesso a toda a população também a esses recursos. Porque se são bens comuns de todas as pessoas, você não pode ter um grupo muito pequeno usando, enquanto outras pessoas ficam sem esse acesso. Então, esse conceito foi criado por volta na década de 80 já, com uma preocupação da ONU com a temática socioambiental. Desse conceito veio o termo de responsabilidade socioambiental, que, no caso de vocês que são uma empresa, isso é uma coisa bastante importante. As grandes empresas hoje já se preocupam bastante com isso e é uma questão de credibilidade hoje das empresas, né? As grandes empresas já fazem anualmente seus relatórios de sustentabilidade, porque já indicam aí de que ela tem uma preocupação ambiental e social. Isso se reflete muito bem na questão da visão que a empresa passa para os seus consumidores. Então, isso já é até um pouco usado até mesmo como questões de marketing mesmo para o nome da empresa. E grandes empresas já têm o hábito hoje de fazer isso anualmente. Mas, então, a ideia de responsabilidade de uma organização pelos impactos das suas atividades e suas decisões na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente. E aí tem alguns pontos que deve ser considerado uma empresa que se diz que tem responsabilidade socioambiental tem que seguir. Então, ela tem que contribuir para o desenvolvimento sustentável, inclusive saúde e bem-estar da sociedade. Então, você tem uma empresa, qualquer empresa vai ter um impacto local ali, principalmente na sociedade mais próxima, ela tem que se responsabilizar por esse impacto, tanto no bem-estar da sociedade quanto saúde. Ela tem que levar em consideração as expectativas das partes interessadas, né? Como é um negócio, você tem que sempre pensar no seu parceiro deseja. Esteja em conformidade com a legislação aplicável, obviamente, e seja consistente também com as normas internacionais de comportamento. E esteja integrada em toda a organização e seja praticada em todas as relações. Ou seja, se uma empresa ou uma organização qualquer, seja pública ou privada, se ela quer ser reconhecida pelo seu comportamento ético e socioambiental, ela tem que ter isso inserido em todo o corpo técnico. Não dá para ser que seja só o presidente que determina isso, ou só alguém da base. Todos os servidores, todos os empregados têm que estar comprometidos com essa visão, porque vai ser como a empresa vai ser vista lá fora. Então, não adianta um grupo muito pequeno estar se comprometendo com isso, enquanto todo o resto está ali tendo comportamentos alheios a esse fim, que pode tanto atrapalhar o processo, quanto passar uma imagem que a empresa não quer. Essas regras são baseadas numa norma ISO, que é muito justamente aplicada também por empresas, né? Você pode, a ISO para responsabilidade socioambiental, que tem todo aquele protocolo ISO de comprometimento, de série de critérios que você se compromete a fazer para comprovar que você é uma empresa que cumpre a responsabilidade socioambiental. E, com isso, o que toda essa conversa de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental deseja como objetivo final? O que a gente tem aqui hoje é esse modelo, que a parte econômica pesa muito hoje, tanto nos planos de governo quanto nos planos empresariais. Então, você tem um peso muito grande no econômico, seja no rendimento financeiro, por exemplo, se for uma empresa, ou em questões de PIB, se for um órgão público. E esses dois pontos aqui são menos importantes no modelo atual. O que a gente busca é isso aqui, que, obviamente, o econômico também seja importante, a gente não vai negar, não vai querer, a gente não está aqui, nós somos a ala radical do meio ambiente que vai querer, vamos cortar todo o desenvolvimento econômico, isso não faz sentido, obviamente, mas a gente só quer que as coisas sejam um pouco mais igualitárias, que você tenha desenvolvimento econômico, mas que isso respeite os limites do planeta e que, principalmente, isso reverta para a população. Se você está tendo benefícios com isso, a população tem que se beneficiar desses benefícios econômicos. E aí, nesse caso, surge, então, a A3P, que, como eu disse, é o programa do Ministério
voltado para isso. A 3P, então, ela é uma ferramenta... Obrigada. Ela é uma ferramenta, né, como eu disse, é um programa do Ministério do Meio Ambiente, mas ela é uma ferramenta mesmo, porque a gente tem uma série de regras no sentido de regras de conduta, ou regras, um passo a passo de como agir, que vai permitir, então, que você saia de um ponto zero, de uma empresa ou uma instituição com uma gestão não sustentável e passe para uma gestão sustentável. Então, ela é uma ferramenta nesse sentido, ela te dá um passo a passo do que fazer, para buscar, então, a inserção de critérios socioambientais na administração pública. O nome dela, esse A3P, a gente tem as pessoas às vezes acham um nome curioso, ou não entendem, ou pedem para a gente mudar e tal, mas ele tem um sentido lógico aí do nome. O programa foi criado por uma química, era uma servidora do Ministério do Meio Ambiente, que é química, e, então, a ideia de A3P, ele seguiu aquela fórmula química, né, de um elemento químico mesmo. Então, a gente tem aqui, que é o agenda ambiental, que seria o segundo A, na administração pública. Então, seriam 3 As e um P. Então, fica A3P, né, o número 3 aí é do A, como se fosse uma fórmula química mesmo, tipo o H2O da água. E quais são os objetivos? Aqui dá um problemazinho da cor, mas depois vocês vão ver, tem uns adesivos ali, a gente tem a nosso símbolozinho verde e laranja. Então, os nossos objetivos básicos, assim, norteadores. A ideia, como eu disse, então, é uma ferramenta e a gente é um grupo de apoio para os gestores públicos. Então, a ideia é orientar os gestores, então, o nosso programa, a nossa função é justamente isso que eu estou fazendo aqui, e mais além, é fornecer o subsídio para que a administração pública mude sua forma de gestão. Apoiar a incorporação de critérios de gestão socioambiental e promover com isso, né, o objetivo macro de tudo isso, onde a gente quer chegar no final, é promover a economia de recursos naturais e eficiência dos gastos institucionais. Né? A gente faz tudo isso para chegar nesse ponto aqui. A gente use de forma eficiente tanto recursos humanos, quanto recursos naturais, quanto recursos financeiros, orçamentários. Para isso, a gente trabalha com 6 eixos de ação básica. A gente considera, assim, não que não tenha outros temas, mas a gente considera que se uma instituição trabalha e é forte em todos esses eixos, ela é uma empresa sustentável. Obviamente, à medida que a empresa vai ficando mais madura nesse caminho, aí vai tendo, obviamente, isso aqui pode se desdobrar em milhares de outros temas, mas esse aqui é um ponto, um ponto inicial que é interessante para o início de uma transformação. Então, são 6 eixos, eu vou falar um pouquinho aqui de cada um deles. Opa, obrigada. O primeiro, então, é justamente o uso sustentável dos recursos naturais. E aí, nesse caso aqui, então, assim, recursos naturais, a gente trabalha, como eu disse, nessa parte de ser uma ferramenta, de ser um método, a gente trabalha com 4 recursos inicialmente. Trabalha pensando no princípio da eficiência, e os principais materiais são água, papel, copo e energia elétrica. Porque são os recursos mais usados em qualquer na administração pública, principalmente assim, na sua área MEI. Então, como isso aqui são os recursos básicos da área MEI de qualquer administração, então a gente usa eles como base. A ideia é que, se você é uma empresa com uma área finalística X, que você usa outros recursos, você inclui o seu recurso aqui também. Mas esse aqui é tipo como o nosso carro-chefe, porque qualquer instituição pública vai ter que usar isso aqui. Né? Então, a ideia é economia e uso racional de água, de papel, de copo e de energia elétrica. Como que a gente faz isso? Para todos os outros eixos temáticos, a gente trabalha principalmente em 3 eixos. Monitoramento, conscientização e educação das pessoas, dos seus servidores. Então, primeiro, você tem que ter os dados de qual que é o seu consumo atual e qual que é o consumo ao longo do tempo que você vai implementar o seu programa. Né? Você tem que ter controle disso, saber quanto que você gasta hoje e quanto que você vai gastar depois que você implementar alguma ação. A partir de que você vai montar um programa de uso racional de qualquer um desses recursos, independente de qual ação que você vai fazer, que aí tem vários caminhos possíveis,
A ideia é que você conscientize seus servidores disso, você sensibilize os seus servidores da importância disso, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, e depois você dê os mecanismos mesmo para eles fazerem. Por exemplo, se você vai fazer uma ação qualquer para economia de papel, então você tem várias ações possíveis aí nesse caso. Você sensibiliza seus servidores e as ações são, por exemplo, trocar suas impressoras, configurar impressoras para imprimir frente e verso, usar processos eletrônicos. Então, tem uma série de ações que podem ser usadas aí, vai depender de qual que é a característica da sua instituição e de onde vocês querem chegar. A mesma coisa para os outros. Copos, por exemplo. A gente fala aqui no caso dos copos descartáveis. Eles são práticos, extremamente fáceis de usar, mas o impacto ambiental disso é muito grande, né, que você usa muito plástico, isso gera uma quantidade de resíduos gigantesca. Plástico tem uma decomposição extremamente lenta, então isso é um problema chato. A reciclagem de plástico de copos nem é tão fácil assim de ser feita. E o que a gente pode fazer, uma das ações é simplesmente trocar isso aqui para copos permanentes, de vidro, de canecas. Então, assim, essa é uma das ações. Ou colocar bebedouros, que você não precisa usar copos. E aí depende, como eu disse, da característica da empresa ou da instituição. Mesma coisa para energia e água. O segundo eixo, aqui está um pouquinho difícil, mas é gerenciamento de resíduos sólidos. O Kleber já falou um pouco disso, vocês já têm uma determinação para cumprir isso. Para o nível federal, a gente tem um decreto que, desde 2006, ele está valendo, que obriga as instituições públicas federais a fazer isso. A gente tem, já desde 2006, que fazer a coleta seletiva dentro do órgão e encaminhar isso diretamente para uma cooperativa. Essa é a parte, além de ser ambiental, é social, porque você retira esses resíduos que iam para um lixão, por exemplo, ou para um aterro, e direciona isso diretamente para uma cooperativa. Então, a cooperativa consegue ganhar mais dinheiro aí, porque você já entregou diretamente na mão de uma cooperativa. E, recentemente, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos ser aprovada no Congresso e sancionada pela presidenta, isso tornou-se obrigação de todos. Então, aí já não era mais aqui só da questão do governo federal, mas para qualquer administração pública e para qualquer cidadão. Né, o GDF está tentando fazer isso já, eu moro aqui, eu acompanho isso. O GDF tem tentado fazer a coleta seletiva e tem tido problemas, principalmente por causa da conscientização dos moradores mesmo. Né? E aí é a questão, você usa o recurso orçamentário, você usa o recurso público para isso, para implementar umas ações de separação, contrata as empresas, que não é nada barato, e se a população não estiver conscientizada sobre isso, você perdeu todo o dinheiro, porque levou e ficou tudo misturado. Então, não adianta muita coisa. Né? Você gastou todo, investiu numa superestrutura, e se a população não tiver como parte do processo, você perdeu todo esse recurso. E, como o Kleber disse, isso é questão de ser cumprido, isso já é determinação legal para vocês, ou tem a questão da lei mesmo, falou que qualquer município, qualquer governo tem que ter dentro da sua área a coleta seletiva implementada. O terceiro é qualidade de vida no ambiente de trabalho. Esse eu acho, particularmente, é o eixo que eu particularmente mais gosto, assim, principalmente porque nós passamos uma parte gigantesca do nosso dia dentro da instituição de trabalho. Né? Se a gente passa 8 horas, no meu caso são 8. Isso é um tempo muito grande. E a gente sabe que as instituições públicas no Brasil, às vezes, as condições são muito ruins. Né? Você tem um histórico, às vezes, de sucateamento, ou de histórico de condições são muito ruins, tanto de... E aí, aqui no caso, são tanto condições físicas mesmo, com prédios que não são preparados, quanto questões de relações humanas ali dentro também, de chefes não preparados para lidar com seus servidores, com chefes não preparados para lidar com a sua equipe, que pode gerar tanto conflitos, então, como eu disse, os dois vão gerar conflitos de saúde, seja os aspectos físicos, como uma cadeira que não tem uma ergonomia adequada para você ficar sentado 8 horas por dia, quanto um chefe que não sabe lidar com a sua equipe, que gera transtornos também. E isso é muito importante, tanto por 2 motivos. Aí. Tem a questão da saúde do seu servidor, que você tem que ser responsabilizado por isso, ele tem que estar se sentindo bem, e quanto pela própria produtividade, questões econômicas também.
Se o servidor ele não está bem no serviço, ele não rende bem, você está jogando, você está pagando uma pessoa que não está fazendo o que ela deveria fazer. Você está jogando novamente dinheiro público fora. E tem duas linhas, geralmente, de ação aqui. Tem o gerenciamento do estresse. Se você tem uma situação que o estresse não é controlável, não é eliminável, isso não é tão comum assim na administração pública, porque a grande maioria das instituições públicas trabalham mais com serviços burocráticos, então o estresse é facilmente eliminado aí. Se você tiver condições boas de trabalho, não precisa ter estresse ali. É claro que sempre tem aquelas questões de urgências de última hora, mas isso não é a realidade de muitas das instituições, né? Você poderia muito bem, com pequenas mudanças de relações, como eu disse, de trabalho, você tirar esse estresse daí. Em algumas outras situações, para alguns trabalhos, o estresse vai ser uma presença constante, não tem como você se livrar dele. Então, a ideia seria, para esses que você não consegue tirar o estresse, você teria técnicas de relaxamento, técnicas de diversão, essas técnicas empresariais hoje mais de trabalhos em grupo e tal, que promovem um relaxamento ali. Mas o legal, o mais interessante, obviamente, é a eliminação do estresse. E isso, algumas pesquisas já mostram, inclusive aqui das instituições públicas de Brasília. Tem um professor da UNB que trabalha bastante com isso, então ele tem muitas pesquisas aqui com os órgãos públicos de Brasília, que mostram que, às vezes, assim, não é justamente as condições físicas do lugar que vão estar, ou a sua atividade que vai estar te estressando, são as relações com seus companheiros de trabalho, sejam chefes como colegas de equipe. E isso a gente tem que trabalhar, então, com gestão de pessoas, uma gestão de pessoas mais moderna, que aplique técnicas melhores e, principalmente, capacitação das pessoas. O corpo, a chefia tem que estar muito bem capacitada em gestão de pessoas e em relações mesmo com os colegas também. Todo mundo tem que estar muito bem inteirado de como comportamento de um servidor, para que a gente consiga eliminar esse estresse através de motivação, valorização, reconhecimento do servidor. O quarto eixo é sensibilização e capacitação. Né? Você não consegue fazer nada dessas ações aqui se o seu servidor não estiver sensibilizado primeiro. Ele tem que entender a importância de por que tem esses programas, por que a instituição pública resolveu dar um passo à frente, mudar seu processo de gestão. E, em segundo momento, é capacitação. Se você quer que as pessoas mudem o seu comportamento ou que mudem o seu protocolo de atuação, você tem que capacitá-los e ensiná-los, obviamente, que é o novo código de conduta ali. E isso a gente faz através de ações de capacitação mesmo, né? Você tem que ter um programa de capacitação bem estruturado e campanhas mesmo de conscientização. Por exemplo, isso aqui é uma ação de conscientização, eles vão já se programaram para fazer uma para gestão de resíduos, então tem que estar sempre pensando ali em pequenas ações ao longo do ano todo, que vai lembrando as pessoas de como que as coisas vão ser a partir de agora. O quinto eixo são as contratações públicas sustentáveis. Vocês compram por licitação? Não é por licitação, né? Então, isso aqui é a ideia, então, que a gente inclua os critérios de sustentabilidade no processo de licitação. Vocês usam a 8666, né? Que eu me lembro, não tem uma lei específica do GDF. Então, assim, a ideia é que a gente busque, então, comprar produtos que pensem na sustentabilidade ambiental, ou seja, que tenham uma produção limpa. Você vai comprar um produto, na hora que você vai escolher que produto você vai comprar, você, obviamente, determina o que você vai comprar, como esse produto tem que se comportar, quais são as características técnicas dele para o que você deseja, mas se preocupar com isso aqui, que ele não tenha impactos desnecessários ao meio ambiente. Algum impacto ele sempre vai ter, mas entre uma cadeira que polui pouco o ambiente no processo de produção para uma cadeira que polui quase nada, ou polui pouco e uma que polui muito, escolhe a que polui pouco. E social, que é a produção justa também. As relações de trabalho dessa empresa produtora têm que ser relações justas. A gente hoje virou, assim, toda semana também a gente tem na mídia alguma coisa de descoberta de trabalho escravo, por exemplo, que é um absurdo. Como que a gente pensar hoje, sei lá, quantos mil anos depois da abolição da escravatura, você ter trabalho escravo dentro das grandes cidades? Você vai para o centro de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo, e você tem trabalho escravo ali dentro.
E aí, como que você, como servidor, está usando o dinheiro público para comprar um bem que está escravizando pessoas? Se o dinheiro público ele é para trazer o benefício, ele deve ser revertido em benefício para a sociedade, como que você compra de alguém que está escravizando pessoas? Não tem como a gente fazer isso. Então, isso tem que ser observado nas licitações. A responsabilidade pelo gasto de qualidade do recurso público. E hoje, depois de modificações da lei de licitações, isso já é totalmente possível. Né? A gente tinha até hoje, assim, quem não estuda muito sobre o assunto, a gente vê falando, mas a gente tem que comprar o menor preço e o menor preço é o menor preço e pronto. Não interessa se teve trabalho escravo, se teve impactos ambientais gigantescos. Mas isso não é mais verdade. A lei 8666 foi modificada para isso, ela já tem essa questão de desenvolvimento sustentável incluído dentro do texto da lei. Então, é totalmente possível a gente fazer uma compra hoje pensando nisso. Na hora que você for comprar um produto, você fala qual que é o produto que você vai comprar, o que você quer dele e observa essas questões. Isso é um critério de seleção. E aí você quer que, obviamente, ela não tenha trabalho escravo, que ela não tenha impactos ambientais. E dentro dessas que te ofereceram com essas características, você pega a de menor preço. Então, não precisa ser a de menor preço dentro de todo o universo possível de cadeiras. É o menor preço dentro do universo de cadeiras que atende os critérios que você deseja. Isso aqui a gente já tem, para o departamento de licitações especificamente, tem cursos, a gente faz cursos especificamente sobre isso, a AGU faz cursos também abertos para qualquer órgão público sobre o tema, alguns outros órgãos já fazem isso, não é difícil de encontrar, né, para realmente como que pega na massa e faz um edital de contratação mesmo. E o último eixo são as construções sustentáveis, que aí é a questão de prédios públicos, né? Os prédios públicos são muitos no Brasil todo. A ideia, então, é que quando você for construir um prédio novo a partir do zero, né, como vocês construíram recentemente, o governo do GDF construiu lá a nova sede em Taguatinga, se busque critérios também de sustentabilidade para essa construção. Isso facilita muito, diminui bastante os gastos, é outro mito que se teria que prédios sustentáveis são mais caros, hoje em dia já não é, se você souber fazer seu processo de licitação, hoje ele não é mais caro, e, principalmente, ele te dá um benefício muito grande depois, tanto para a saúde do servidor que vai ocupar esse prédio, quanto para o recurso que você vai gastar mesmo. Né? Um prédio que foi melhor planejado, ele consome menos recursos, seja de luz, água e também de manutenção. O número de pessoas que você precisa para fazer a manutenção de um prédio que foi realmente pensado com critérios mais sustentáveis, ele é muito mais fácil, você precisa de uma equipe muito menor. Então, isso é economia de dinheiro também. Então, são esses os eixos que a gente trabalha. E, aí, só lembrando, então, que a ideia da construção ela tem que ser em toda a fase do prédio. Você tem desde a concepção, construção, operação e a renovação, e eu não coloquei aqui, mas da manutenção do prédio também. Né? Você pensa, na hora que você tem um prédio sustentável, se você não fizer uma manutenção adequada, em 5 anos, tudo que tinha de benefício, ele se perdeu ali, você perdeu todo o investimento inicial. Então, a ideia são, com esses 6 eixos, a gente cobre quase que tudo que tem de funcionamento dentro de uma empresa pública ou de um órgão público. Mostrar alguns motivos de por que vocês deveriam fazer isso aqui. Né? O primeiro é por uma obrigação legal mesmo. Desde de 98, tem na Constituição falando que as organizações públicas têm que seguir o princípio da eficiência. Que isso significa, né, prestabilidade, presteza e economicidade. E significa, então, melhor utilização dos recursos disponíveis, ou seja, custo-benefício melhor, mínimo de perdas e desperdício. Ou seja, para começar, qualquer instituição pública deveria fazer isso, porque está falando a Constituição do país. A gente tem que usar melhor os nossos recursos públicos. O segundo é que, dado isso, a gente ainda vê que a situação hoje está muito ruim ainda. Esse aqui é um cenário já até um pouquinho antigo, foi só para a administração federal, foi um levantamento feito pelo Ministério do Planejamento para as instituições federais. A gente teria aqui papel, a gente teria um desperdício anual médio de 4.000 folhas por servidor.
isso aqui não é, eu sempre é bom lembrar aqui que isso é o desperdício, não é quanto que o servidor usou. Né? Cada servidor federal usou 4.000 folhas. Cada servidor usou as que ele precisava e, além disso, usou mais 4.000 que não precisavam. Então, isso aqui foi usado desnecessariamente. Na época, dado a força de trabalho do governo federal, isso aqui dava 2 milhões de folhas por ano. 200 milhões de folhas por ano. Oi? E o copo. 500 copos por servidor, mesma coisa. Não é o que usou de forma que devia, né? Se você vai beber água e só tem copo, você vai ter que usar o copo, obviamente. Mas não é esse, não. É o que você usou desnecessariamente. E chegaria a 25 milhões de copos só na administração federal. Coisa que foi usado sem precisar. Esse negócio que eu vou beber essa água aqui, eu vou ficar o dia inteiro no serviço. Aí eu vou, pego água, jogo ele fora. Vou lá de novo, levanto, daqui a 10 minutos vou beber água. Pego o copo, pego 3 de uma vez, bebo água e jogo fora. Para que você não precisa jogar o seu copo fora todo o tempo. Você pode usar ele 2 vezes, não tem problema com isso. E melhor ainda se não tiver os copos. Ou a ideia de folha, esse negócio de ficar imprimindo um monte de coisas que não são necessárias. É clássico, qualquer órgão, por exemplo, o que a gente faz hoje, um monte de órgãos fazem, é impressoras comunitárias. Tem uma impressora só para muita gente, né? Compartilhada, isso. E isso já reduz bastante o uso. E uma dos que indica que diminui bastante isso é um certo controle social. Se você tem a sua impressora, aí começa aquela impressão de coisas, além de você imprimir mais coisas, aquele negócio, não verifica o documento na tela antes. Aí, errei um S aqui, deixa eu imprimir de novo. Errei isso, tem esse, mas tem aquele negócio de ficar imprimindo coisa que não tem nada a ver com o serviço. O mais clássico, a lenda mais clássica é servidor imprimindo edital de concurso do outro órgão. Que, poxa vida, isso é dinheiro público, não dá para você fazer isso. Por mais que você ache que seu serviço está ruim agora, vai na esquina e imprima. Assim. Fazer isso gastando recurso público não está certo. E, então, essas impressoras compartilhadas diminuem um pouco isso. Assim. Tem um certo controle social e alguns órgãos levam isso muito a sério, assim, no sentido de que as impressoras, elas só imprimem depois que você pede, manda para a impressora, mas ela só vai imprimir depois que você entrar lá e colocar seu CPF, por exemplo. E cada um tem cotas de quanto que pode imprimir, baseada, obviamente, num levantamento de quanto que cada um precisa imprimir. Então, tem formas de controle disso aí. Mas essa ideia, assim, de pensar no que você está imprimindo. Você realmente precisa imprimir aquilo ali? Você precisa imprimir os e-mails que chegaram? Você pode guardar lá, realmente. Um caso muito bacana da Agência Nacional de Águas, eles no final do ano passado, eles implantaram o sistema para eliminar todo o processo de papel, para mudar só para os processos eletrônicos. Aí eles desenvolveram o sistema e foi fazer, então, a ideia, eles iam passar, porque os processos, às vezes, ficavam com as pessoas que elas estavam trabalhando, então, eles iam recolher esses processos que estavam na mesa das pessoas para digitalizar tudo e a pessoa ia ficar com o processo depois. O que eles perceberam é assim, que teve uma correria gigantesca, que as pessoas saíram correndo para tirar xerox, antes de ser digitalizado, porque ia digitalizar, ia guardar o processo lá no arquivo deles. Foi uma correria gigantesca das pessoas para tirar a cópia, porque eles queriam ficar com o processo. Como que ia levar o processo embora, eles não iam ficar. Então, foi assim, a ideia é que eles vão economizar ao longo do tempo, mas, no início, foi uma coisa gigantesca de impedir cópias, porque todo mundo sabe, eu quero o meu processo, e principalmente como se o processo fosse dele, né, como pessoa mesmo, não é uma coisa do órgão mesmo. Então, repensar um pouquinho nesse consumo desnecessário. Para a administração pública mesmo, então, o que você ganha com isso? Você promove a economia e eficiência na aplicação de recursos públicos. Isso é muito legal. Hoje, esse ano, tanto o governo federal quanto aqui o GDF, a gente sabe, está passando por apertos gigantescos de orçamento, cortes para todo lado. E se você economiza isso aqui, significa que é mais dinheiro que sobrou para você. Em vez de você jogar esse dinheiro no lixo na forma de papel e copo plástico, você economiza e usa esse dinheiro para fazer uma outra coisa qualquer dentro do seu órgão. É questão de gerenciamento de recurso financeiro mesmo. Então, a gente reduz os impactos socioambientais negativos, né, gerados pelas atividades públicas, induz mudanças para a adoção de novos padrões de produção e consumo,
isso é interessante também, que, por exemplo, se a gente consegue, se as instituições começam a mudar, isso serve de indução para mudança de comportamento. Por exemplo, se toda a administração pública resolve fazer compras sustentáveis, a quantidade de produtos sustentáveis em oferta no mercado pode aumentar. Né? Só a administração pública no Brasil gasta 18% do PIB, mais ou menos, em compras, né? Para se manter ali. 18% é muito dinheiro. Isso é um poder de mudança do mercado muito grande. Se você começa a demandar produtos que, por exemplo, hoje não tem um produto que tem pouco impacto ambiental. Você começa a pedir isso em licitações, isso é motivação para a indução dessa produção. É uma movimentação de mercado também. E um extremamente importante é dar o exemplo justamente para a população. Como a administração pública funciona, é um exemplo para a população. Né? A gente está, todo dia tem algum público na mídia sendo mostrado aí. E como esse comportamento do gestor público, do servidor público, isso é reflexo para a população. Então, você consegue mudar também, induzir mudanças de comportamento na população se você muda a forma de gestão dos seus recursos e seu comportamento. Agora, como nós aqui, cada um de nós, como cidadão mesmo, independente se você é servidor público ou não, por que se preocupar com sustentabilidade hoje? Como eu disse, os impactos ambientais estão muito grandes. E preservação ambiental hoje não é mais só assim, não é questão da academia, não é só questão de estudos, ou não é questão do Greenpeace ou dos que gostam de ficar abraçando árvore ou acampando por aí. É questão que afeta todo mundo hoje. Os problemas são tão graves que eles afetam todo mundo. Um dado só, por exemplo, para ilustrar. Se vocês pensarem, assim, 90% de toda a alimentação da população humana é baseado em 20 espécies vegetais. Né? Se você pensar assim, pegar toda a população humana, o que todas as pessoas comem em grande quantidade? Né? Você vai ter trigo, arroz, milho, são uma questão de pouquíssimos produtos. Assim, que são de grande volume. Claro que vai ter regionalidades, mas o grosso da alimentação humana é concentrado em poucos produtos. E isso, obviamente, causa uma fragilidade no sistema. Se você tiver, por exemplo, uma quebra de safra de um desses produtos aí no ano, que se mantenha por mais alguns anos, você tem problemas de alimentação humana. E como que a gente mantém a seguridade das nossas culturas, no caso? É com cepas, é com melhorias ou combate a pragas que a gente consegue no ambiente natural. É o que a Embrapa faz no Brasil há muito tempo. Melhoria de safra de lavouras, pegando genes ou pegando características de plantas ainda no ambiente natural. Então, a ideia é a gente tem que manter certa população, tanto vegetal quanto animal, em seu ambiente conservado, que é uma garantia para as nossas culturas e nossa produção pecuária e de outros animais de alimentação. Isso aqui todo mundo viu ao longo do início do ano, principalmente crises de recursos estão cada vez mais frequentes. A gente veio desde o ano passado até o início do ano com a crise de água, crise hídrica, no Sudeste principalmente. Mas, por exemplo, eles já dizem que no DF, se a gente vai ter problema a partir de 2018, a gente pode ter problemas de água aqui também. Por uma série de motivos, seja por desmatamento da área ao redor ou por contaminação, por exemplo, dos corpos d'água que a gente usa para abastecimento. Quando teve esse problema em São Paulo, começou, como não tinha água, as pessoas foram para o lado errado. Se não tem água, eu vou começar a usar copo descartável, porque aí eu não vou ter que lavar esse copo descartável. Só que isso é totalmente errôneo, porque a produção para o copo gasta muito mais água do que a água que você vai usar para lavar o copo permanente. E aqui, por exemplo, esse é o consumo energético do setor público no Brasil desde 2004 até 2013. Então, assim, a demanda pelos recursos continua aumentando. A gente está aumentando, seja porque a máquina pública tem aumentado, né? A gente tem cada vez mais, ela fica maior por causa da demanda, mas também, então, assim, se a gente precisa de crescer a máquina pública por causa da demanda, a gente tem que usar melhor isso aqui, tem que dar um jeito de parar, porque não tem como a gente manter isso aqui por muito tempo. A gente ainda tem uma reserva, o Brasil ainda é razoavelmente sortudo nisso, assim, de questões de a gente consegue ainda crescer um pouco em demanda de água e energia, mas não é por muito tempo.
já está mais ou menos... As coisas vão chegar a um ponto que não tem mais rio para onde você conseguir colocar mais hidrelétrica, não tem rio limpo para você tirar mais água. Vai chegar um ponto que não tem mais como crescer, e o que a gente faz aí? Então, a ideal é que a gente comece a pensar nisso agora, enquanto a gente não está numa situação tão crítica quanto outros lugares. Ainda, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, ser sustentável, por exemplo, para se deslocar mais. A ideia, por exemplo, quando a gente faz a questão de colocar as impressoras, colocar ilhas de impressão, um monte de gente reclama que vai ter que andar até lá. Isso até que hoje não é tanto, porque já está um pouco mais antigo, mas quando você tinha uma impressora, cada um tinha uma impressora na sua mesa, aí você troca, mas vou ter que andar até lá. Ou a ideia de que o bebedouro está só lá no final do canteiro, mas eu vou ter que andar até lá, eu vou ter que ir até a copa para lavar meu copo. Gente, a gente precisa se mexer. A obesidade no mundo está absurda. Né? No Brasil, acho que mais de 50% da população é considerada obesa. Ou sobrepeso, que seja. Mas, assim, o nosso além de causar os danos ambientais grandes, a gente está causando dano para nós mesmos. A gente tem que se mexer um pouquinho mais. Não custa nada você trocar o seu elevador pela escada para subir um andar. Não estou falando igual eu trabalho no 9º andar. Eu não vou subir 9 andares de escada, mas todo dia, pelo menos. Descer eu desço, subir não. Mas, por exemplo, a gente tem, no horário de chegar lá 8 da manhã, a gente tem 3 elevadores, e não sei quantos, são 2, a gente ocupa ali o prédio com a cultura, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cultura. Tem gente que espera, sem mentira, assim, uns 10 minutos para subir um andar. Sério, assim, você está disposto a ficar esperando 10 minutos o elevador chegar para você subir um andar? Sobe esse andar, faz um pouquinho de exercício. Isso traz problemas para a gente, né? Tem um monte de doenças que são causadas já comprovadamente por falta de atividades físicas. Está bem aqui? É outro. O pedal tem a questão de benefícios físicos, se você diminuindo o carro na rua. O GDF hoje está... Né, a Brasília está muito bacana para um monte de gente. A questão das ciclovias está muito legal. Tem que melhorar um pouco para cidades satélites e tal, mas para um monte de gente está muito legal isso. E o legal é a gente ver assim, que foram construídas as ciclovias, foi colocadas as bicicletinhas do Itaú. O tanto de gente que a gente vê na rua usando bicicletas cresceu muito. Né? Então, assim, aí novamente, se o poder público vai lá e cria uma situação, as pessoas respondem a isso. Tem um monte, assim, no final da tarde, se eu tentar pegar uma bicicleta ali na esplanada, eu não consigo. Se eu quiser uma bicicleta do Itaú, eu tenho que chegar, tipo, 10 para 6, porque senão elas já sumiram todas ali. Então, assim, deu muito certo isso, o programa. Dá para crescer muito, dá para colocar... Tem um monte de gente lá no meu serviço que vem de Taguatinga, vem longe. Eu vou de bicicleta, mas eu moro perto, não posso servir muito de... Assim, o meu deslocamento diário é bem pequenininho. Mas, por exemplo, a gente tinha anos e anos que a gente brigava por um vestiário lá que a gente não tinha. Foi construído no final do ano passado, justamente por causa das ciclovias do GDF. Começaram as pessoas usarem tanto que não tinha mais como você falar, não vou colocar um vestiário aqui. Isso criou uma demanda e agora a gente tem um vestiário lá dentro. Né? Então, assim, o poder público também pode entrar para mudar o comportamento das pessoas. E aí você faz benefício para você mesmo e benefício para todos, tirando o carro da rua. E, como servidor, por que você devia se preocupar com isso? É aquela coisa que eu falei, que servidor público ele tem que dar o exemplo para a sociedade. Eu acho assim, eu me incomodo muito com isso, como servidora pública, de ser mal visto. Assim, né? Todo mundo acha que você é o folgadinho que não trabalha, que vai lá para o serviço e faz nada, é aquele que, se tiver um jeitinho, ele vai roubar um dinheirinho. Todas as visões são assim. Minha mãe fala isso às vezes, mas vocês não trabalham. Poxa vida, é minha mãe falando isso assim, né? Imagina o resto que não está convivendo com alguém diretamente. Então, assim, é o mais a gente ouve, você não trabalha, você não faz nada. E isso aqui, não sei se vocês já viram, é o índice de confiança social que o Ibope faz. Todos os anos, ele vai para as ruas e pergunta em que as pessoas confiam. Nessas tem uma listinha de instituições, e aí vai para perguntar para as pessoas, você confia nisso, nisso, e a pessoa fala se confia ou se não confia. Eles fazem isso há muito tempo. Aí, olha quem está no topo das confianças. Os meios de comunicação,
as empresas privadas, no caso, vocês são empresas, estão bem na fita, e os bancos, que eu acho assim, e o resto, estamos nós aqui, o governo federal está aqui, olha a diferença. Os governos, o estadual não tinha e o municipal está aqui, mais baixo ainda, os partidos políticos, Congresso e tal. Eu realmente acho absurdo, como que alguém confia mais no banco ou na empresa do que no governo? A empresa está querendo, uma empresa que não seja uma empresa pública, o fim dela é lucro. Ela não tem comprometimento, algumas têm, é claro, está mudando, mas a empresa não tem comprometimento com a população. Ela quer vender produto para a população. E, mesmo assim, a população confia mais nela do que no governo, que está ali realmente para cuidar do bem-estar da população. Como que pode isso? É porque a gente está fazendo alguma coisa de errado. Não é culpa da população. É o governo que está fazendo alguma coisa de muito errado e não está, realmente, ou não está mostrando serviço, não está fazendo serviço, ou está fazendo e está mostrando de forma errada. E isso me incomoda bastante como servidora pública. Eu não quero que as pessoas pensem que eu estou ali gastando dinheiro público para nada, que estou só querendo ficar de bem, ganhando meu salário e não fazendo nada. Isso eu acho extremamente importante, isso. E essa ideia, então, de você ter um comportamento mais ético, mais preocupado com a sociedade e com o meio ambiente, isso ajuda a melhorar isso aqui. Ajuda, né, que as pessoas vejam o governo realmente cumprindo o que ele deve cumprir, que é cuidar da população. E a gente vê assim, que isso aqui, ao longo do tempo, eu não coloquei aqui o do ano passado, mas não está melhorando, só está piorando a situação. E, para finalizar, alguns resultados que a gente tem para mostrar onde vocês podem chegar, né, no futuro. Isso aqui, por exemplo, são dados nossos, é o consumo de água do Ministério do Meio Ambiente. A gente tinha um consumo aqui que de 2011 para 2012, tinha um consumo crescente aqui, e a gente conseguiu, com mudanças muito simples, diminuir bastante esse consumo. Aqui a gente teve um crescimento, e a gente conseguiu diminuir 15%, quase 16%, na verdade. Com mudanças que foram muito simples aqui. Era uma campanha mais presente de conscientização e manutenção predial. Né? Assim, aqui a gente não teve mudanças estruturais grandes no prédio, tipo grandes reformas, assim. É manutenção predial, cuidar de vazamentos, esse tipo de coisa, e conscientização das pessoas. O que teve de mudança foi, por exemplo, trocar torneiras, né? Você trocar as torneirinhas que abre assim para torneiras de pressão, esse tipo de mudanças pequenas no prédio. Isso aqui é uma coisa, é muita coisa isso aqui, né? Você diminui 16%. Novamente, é um impacto ambiental muito significativo que você deixou de fazer e é dinheiro. Novamente, aqui sempre a coisa do dinheiro. É 15% a mais que você sobrou de dinheiro para você fazer outra coisa qualquer. Por exemplo, se você pensar que você vai economizar 15% do canto que você paga de água, já dá para você trocar as torneiras do prédio, por exemplo. Né? Você não precisa de dinheiro, você precisa, porque você vai pagar antes, mas a ideia é assim, você não precisa de recurso extra para trocar a torneira e fazer uma campanha de conscientização. Esse dinheiro vai vir para você depois, pela economia que você fez. O mesmo aqui foi com o papel, foi quando a gente trocou, como eu disse, colocou as ilhas de impressão melhores e o pessoal da nossa coordenação de TI já configurou que seja impressão frente e verso, logo é automático, assim, você não escolhe, imprime frente e verso, né, você não tem que ir lá e optar. Isso também é uma coisa que é fácil para eles fazerem e faz uma diferença, porque se você tiver que lembrar toda hora que tem que pedir frente e verso, deixar pelo usuário fazer isso, nem sempre ele vai lembrar ou ele não vai querer, mas aí que, então, você não tem escolha, já está ali, pronto. Né? E, como eu disse, as ilhas de impressão também, que dá uma certa inibida nas pessoas. O pessoal do Superior Tribunal de Justiça, o Kleber estava até falando deles, ou era do STF que você falou? Esse mesmo, né? Então, a campanha deles, eles têm, a Kathleen é uma pessoa super consciente, super engajada no processo. Eles fizeram essa campanha, que eles conseguiram reduzir 55% dos gastos de material de consumo de 2010 para 2018. Então, se eles gastavam aqui 13,8 milhões de reais, passou para 6 milhões. É esse o dinheiro que eu estou falando. É isso aqui, olha só, você conseguiu, não é pouco dinheiro que economizou.
Não é um trocadinho no final do mês. Isso aqui é o orçamento de um monte de órgãos por aí. Né? Então, assim, e como que ela fez isso? Ela gastou investimento financeiro? Não. Ela gastou engajamento dela. Ela gastou o trabalho pessoal dela, que foi grande. A Catherine, o trabalho dela é muito legal, assim, porque o Supremo, ele trabalha com gabinetes, né? Tem os ministros do Supremo, cada um é como ela mesma fala, que são os pequenos feudos. Cada ministro é o pequeno rei do seu pequeno feudo ali. E, então, cada ministro tem o seu gabinete e uma quantidade de pessoas que trabalham ali. Mas eles são um independente do outro. Né? Cada um pode organizar o seu gabinete como quiser, assim. Então, o que ela fez? Ela foi para o almoxerifado, pegou os dados de pedido de material de todos os gabinetes de forma separada, e aí ela ia em cada gabinete conversar com as pessoas. Olha aqui, com o que eles pediram mesmo. Você pediu isso aqui. Você realmente está precisando de tudo isso? Repensar tudo. E, principalmente, por exemplo, quando vai fazer, eles fazem, no início do ano, eles fazem a projeção de que eles vão gastar para o ano inteiro, para ser comprado. Né? Você tem que mandar para o almoxerifado o seu planejamento. Nessa hora, ela ia lá para fazer o planejamento com eles. E um exemplo que eu acho muito legal que ela mostra é que, quando o judiciário passou para os processos eletrônicos também, aí o primeiro pedido depois disso, então, assim, acabou todo o papel, acabou todos os processos em papel, ia ser só eletrônico. O primeiro pedido de almoxerifado depois, tinha um monte de gabinete pedindo carrinho de transporte, aqueles carrinhos de transportar processo. Aí eu disse assim, para que você está pedindo carrinho de transportar processo? Se não tem processo para você transportar, o que você vai fazer com isso? E aí, conversando com eles, foi só uma questão que a pessoa que mandou o pedido fez um cópia e cola do pedido do ano passado. Ela não queria pensar o que ela ia gastar, não, pegou do ano passado e mandou mesmo, sem nenhum planejamento. Então, pedia carrinho, que se não tinha processo, eles mesmo assim queriam carrinhos novos naquele ano. Então, assim, um acompanhamento perto ali faz essa diferença, fazer a pessoa pensar no que ela realmente está pedindo. E, por exemplo, lá ela conseguiu, como eu disse, são os pequenos feudos, ela ainda incentivou assim, em competições. Então, assim, um tempo depois, eu fui num evento que teve lá, eles estão fazendo sempre eventos, e aí estavam 2 dos ministros. O que ganhou, ele conseguiu gastar por ano R$600 de material de escritório. R$600 para o gabinete dele, que acho que são umas 40 pessoas por gabinete. E o outro que não tinha ganhado tão bem, e aí não tinha ido tão bem assim. E aí você precisa ver assim, 2 ministros, assim, você acha, nossa, ministro do STJ, e fazendo brincadeira, assim, de, tipo, um xingando o que perdeu, do tipo, mas o que você está fazendo no seu gabinete? Vocês não estão bebendo nem água mais? E fazendo assim, uma competição saudável entre eles. Não, esse ano eu ganho de você, uma coisa assim. Ela conseguiu induzir comportamentos, mudar a questão dos ministros, como que eles viam a situação, e todos eles se engajaram no processo. Então, até que o que ganhou, gastou R$600, aí ganhou medalha e está pendurado no gabinete dele. Então, assim, é uma questão de como fazer isso também, de envolver os servidores. Mas, então, aqui, assim, R$5 milhões é uma diferença bem grande. Por exemplo, a Prefeitura Municipal, que serviria aqui no caso do GDF, ela achou que a Lei 866 não estava muito clara o suficiente, ela foi lá e editou a própria lei para compra sustentável. Então, toda administração tem uma lei municipal localizada ali que fala como os servidores vão fazer. Isso, às vezes, é útil também, né? Que, às vezes, igual, por exemplo, o Kleber falando que o GDF deu uma determinação para a coleta seletiva para o próprio governo. Isso é interessante. Tem a lei nacional falando isso, mas você tem uma lei local, uma determinação local ali que traz um certo questão de proximidade ali. Como eu disse, as canequinhas, o que a gente faz aqui, essas são canequinhas nossas, aqui são de vários parceiros, o que a gente faz é confecção de canecas também para cada servidor. Cada um tem a sua, e você não tem mais que ficar pensando se vai ter copo descartável ou copo de vidro para cada um. Cada um tem a sua e usa ela do jeito que melhor lhe convier. Isso também é a questão de que, se você considerar o dinheiro que você vai deixar de gastar para copo plástico, você paga essas canecas. No mês de seu consumo de copo plástico, você pagou as canecas para todos os seus servidores sem grandes problemas.
e faz uma diferença danada. Né? Você pagou a caneca no mês, e no resto dos outros meses todos, o dinheiro do copo você deixou de gastar. Então, só para, assim, é mais ou menos essa ideia. Sempre pensar, então, assim, que a gente tem benefícios aqui de ambientais, a gente diminui os impactos ambientais, a gente melhora as relações sociais da instituição com a população e a gente economiza dinheiro. Isso que vai servir para a gente fazer outras coisas dentro da instituição. Alguns outros programas, eu trouxe 3 aqui, que podem ser úteis também, que seguem na mesma linha, que são do governo federal. Né? Tem o Procel, que é o que estampa os nossos ar-condicionados e tal. Ele tem o Procel agora para prédios públicos, tem etiqueta Procel para prédio público. Então, eu imagino que aquele lá de Taguatinga ganhou a etiquetazinha do Procel, falando qual que é o nível de consumo de energia dele. E serve também para reforma, não só para prédio novo, se tiver que reformar o prédio, ou se o prédio está muito ruim, e aí é legal você fazer uma reforma e aí observar os critérios do Procel para essa reforma, porque aí você garante que o seu consumo vai ser pequeno. O pessoal da presidência, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que cuida da coleta seletiva solidária, que é essa ideia de fazer a coleta seletiva e encaminhar diretamente para uma cooperativa. E o Ministério do Planejamento tem o Plano de Logística Sustentável, que é mais ou menos isso que a 3P faz. A 3P a gente chama de Plano de Gestão Socioambiental e eles chamam de Plano de Logística Sustentável. Mas é a mesma coisa, é você criar um plano de como a sua instituição vai trabalhar, com todas as regras, todas as metas, indicadores e, principalmente, regras de monitoramento. Então, o programa deles é legal, porque tem instrução normativa ensinando como que faz o plano de gestão, o plano de logística sustentável, que pode ser usado para fazer o plano de gestão da 3P também. Certo? E é isso, gente. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, tá, pela sua apresentação. Acho que ela foi muito elucidativa, eu acho que ajuda bastante para a gente pensar algumas medidas que a gente pode começar a tomar aqui na casa. A gente já se preocupou com isso, com alguns informes, alguns avisos aos nossos funcionários para o cuidado com a reciclagem, né, de papel. E vamos reforçar, né, essas medidas daqui para frente para conscientizar de um uso um pouco mais sustentável, né, dos nossos recursos e das implicações econômicas e não só sociais, embora sociais sejam extremamente importantes e ambientais, como você disse, e no impacto econômico que isso tem. Então, obrigado, acho que foi uma ótima palestra, uma ótima oportunidade. Eu acho que, dado o avançado da hora, a gente podia encerrar essa atividade aqui, mas com esse compromisso de adotar essa agenda. Ela já estava parte do nosso plano, e isso aqui nos dá uma sistematização muito boa para a gente poder encaminhar essa discussão de forma mais sistemática mesmo, né? Eu acho que numa oportunidade futura talvez fosse bom pensarmos, não sei, uma lista de medidas, de conselhos, eu não sei se vocês têm isso sistematizado, ou seja, de iniciativas, não é, que pudessem orientar um pouco da nossa ação aqui, nesse sentido. A gente está fazendo muito pela nossa cabeça, então talvez se você pudesse compartilhar isso depois, né, com os colegas, eu acho que seria um ótimo encaminhamento para esse primeiro evento. Parabenizar os colegas aqui que tomaram essa iniciativa dessa atividade, de liderar esse processo. Então, vai ser fundamental continuar contando com a colaboração de vocês para a gente avançar essa agenda, tá? Então tá, obrigado, gente. Bom dia.